Quando eu devo realmente fazer ensaios em estacas? Você sabe? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. No vídeo de hoje eu trago um conhecimento bem importante, que é a necessidade, em quais obras eu tenho necessidade de fazer um ensaio em estacas, em quais tipos de estacas eu devo ensaiar, quais são os ensaios disponíveis. Bom, basicamente nós temos três tipos de ensaios principais em estacas. Nós temos as provas de carga estática, o método estático de execução do ensaio. Nós temos as provas de carga dinâmica e os testes de integridade. Então, basicamente, são esses três tipos de ensaio que a nossa engenharia de fundações nos coloca. Vinícius, mas não tem lá um ensaio sísmico paralelo? Sim, claro, podem existir diversos outros ensaios, né? Mas esses três ensaios são os mais comuns, os mais utilizados na nossa engenharia de fundações. O ponto é, quando é que eu preciso fazer um ensaio? Eu preciso fazer em todas as minhas obras? Tenho que fazer sempre? A nossa NBR 6122, em 2010, ela colocou em vigor uma tabela no qual ela indica um número mínimo de provas de carga que devem ser feitos a partir de um número de estacas. Então, essa tabela 6 da norma, lá do item 9.221, quando a gente está falando lá do desempenho das fundações, ele vai falar para nós um pouco sobre essas quantidades de estacas obrigatórias. Então aqui eu trago junto aqui nesse vídeo a tabela que vocês estão vendo aí na tela, né? Essa tabela é do número mínimo de provas de carga. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma estaca pré-moldada. Então, numa obra, por exemplo, com estacas pré-moldadas, a partir de 100 estacas passa a ser obrigatório no mínimo 1% das minhas estacas a execução de algum tipo de ensaio, né? Esse ensaio, a norma vai me falar que é um ensaio de prova de carga estática. Se eu tenho, por exemplo, 200 estacas, eu poderia fazer uma prova estática no mínimo e 5 provas de carga dinâmica. Por quê? A partir de 200 estacas, eu posso substituir uma prova de carga por 5 dinâmicas. Então, por exemplo, se eu tenho 500 estacas na minha obra, eu poderia fazer 5 provas de carga estática ou fazer uma prova de carga estática e o restante, as outras 4 estacas, eu multiplico por 5 dinâmica. Então seria uma prova de carga estática e 20 provas de carga dinâmica. Por que eu faria 2 ensaios? Até por causa de custo, porque a prova de carga estática é um pouco mais cara do que uma prova de carga dinâmica, né? Vinícius, cadê o pitch? Cadê o ensaio de integridade? O ensaio de integridade ele não é obrigatório pela norma, então a norma não fala para nós é obrigatório você fazer um pitch na sua obra. Não, o pitch pode tornar-se obrigatório caso o projetista indique, olha, eu quero que seja feito um pitch na estaca porque eu desconfio da integridade da mesma, eu acho que a integridade dela não está ok, eu deveria ver isso, avaliar aquilo, e aí então o projetista indica um teste de integridade. Agora, é obrigatório? Não. Vinícius, a minha obra tem 30 estacas, é obrigatório fazer uma prova de carga estática? Não. Por que não? Porque a nossa norma ela não obriga, né? Então ela tem ali, por exemplo, estacas Frank a cada 100 estacas, estaca Strauss a partir de 100 estacas. Então existe um número mínimo a partir do qual passa a tornar-se obrigatório o uso de provas de carga, né? O uso de ensaios. Vinícius, mas a minha obra tem 50 estacas e o meu projetista indicou que ele quer fazer. Beleza. Então aí foi uma indicação do seu projetista que ele quer fazer o ensaio por uma confiança, por um item lá que ele quer avaliar melhor, né? Agora, se isso tá na norma, aí a resposta é não. Então, vai muitas vezes muito mais em função de uma indicação de projeto que uma obrigatoriedade por norma. Então, ficar muito atento com relação a isso. As pessoas me ligam que falam assim, mas o cara falou que tem que fazer
teste de integridade em todas as estacas porque a norma obriga. Não, a norma não obriga você a fazer teste de integridade em todas as estacas. Você faz o teste de integridade porque você quer saber se as estacas ficaram realmente íntegras ou não. Agora, isso realmente não é um item obrigatório, não é um item que a nossa norma ela exige que seja feito esse tipo de ensaio. Legal? Claro, cada caso é um caso, cada obra pode ter peculiaridades, pode ter especificidades que podem, ou complexidades que podem indicar o uso de mais ensaios, o uso do ensaio mais complexo, mas aí vai depender, claro, do porte da sua obra. Para as nossas, eu digo 80%, 90% das nossas obras, obras às vezes de pequeno e médio porte, esse tipo de situação já entraria nesse tipo de consideração que a gente faz aqui nesse nosso vídeo. Legal? Gostaram desse vídeo? Se gostaram, não deixe de dar aquela curtida, não deixe de acompanhar, seguir aqui a nossa página, ativar a notificação para que você sempre receba os vídeos do nosso canal. Combinado? Grande beijo, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.